Oi, gente! Começa agora uma edição especial do Boletim Ciência. Hoje vamos conversar sobre ciência e perícia criminal. Vamos saber da atuação do Laboratório Móvel do Instituto Federal do Rio de Janeiro, à frente de investigações científicas para desvendar obras de arte falsificadas. Vamos saber como são realizadas as análises que atestam a veracidade de renomadas obras brasileiras. São estudos reconhecidos nacionalmente que qualificam a instituição como um centro pioneiro no Brasil, voltado especificamente à caracterização físico-química de pinturas a óleo. Excepcionalmente hoje não teremos participação ao vivo da nossa audiência, mas você sempre pode participar sugerindo temas para a gente debater aqui. Mande sugestões pelas nossas redes sociais. No campus Paracambi, a cerca de 76 quilômetros da capital fluminense, no Rio de Janeiro, pesquisadores utilizam a ciência para atestar a autenticidade de obras de arte. O Laboratório Móvel do Instituto Federal do Rio de Janeiro é o único do país a lidar com tecnologias aplicadas exclusivamente para investigações científicas na área e perícias de quadros de pintores brasileiros, inclusive contribuindo com suporte técnico em investigações criminais, resultado da parceria com o Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil. E para nos explicar sobre isso, convidamos o coordenador do Laboratório Móvel à frente das investigações de obras de arte, doutor Renato Ferreira de Freitas. Olá, doutor, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, Neide. É muito legal estar falando de ciência, estar falando desse tema que a gente gosta bastante. Maravilha, a gente também. E aqui um tema, né, para a gente também bem diferente, a primeira vez que a gente também fala sobre isso. E aí, antes da gente entrar especificamente nessa área, né, da pesquisa voltada para as obras de arte, vamos falar do laboratório, entender um pouquinho mais desse laboratório móvel, né? Qual é o foco das pesquisas do laboratório? Então, o laboratório móvel ele é composto de equipamentos, né, e pesquisadores qualificados na temática de investigação científica de obras de arte. É um laboratório especificamente dedicado, né, à investigação somente de telas, né, de pinturas, né, e ele tem uma série de instrumentos portáteis que são levados até o local onde é necessário, né, um museu, onde a obra de arte em si que necessita ser analisado, ela se encontra. Então, e esse é um ponto também, né? Porque é laboratório móvel. E quando a gente tem, né, esse termo móvel, a gente sempre já analisa, se refere a que seja itinerante. Então, como é que ele funciona, né? Como é que ele vai? Ele recebe essas demandas para ir até os locais e analisar as obras? Sim, então, nós recebemos demandas, né, de museus, no caso da Polícia Científica, eles dizem para a gente até onde essas obras de arte se encontram, e nós levamos todos os equipamentos que se encontram na base do laboratório móvel até o local que necessita. Essa questão de você estar levando o equipamento até a obra de arte, ela é muito importante, Neide, porque uma obra de arte, você fazer o transporte dela é um trabalho que envolve uma certa qualificação, uma certa complexidade. Então, a proposta do laboratório móvel não é mexer na obra de arte, que algumas obras são valiosíssimas, né, possuem um grande valor. Então, nessa movimentação, você pode causar danos nela. Então, a gente prefere estar movimentando equipamentos. E aí a gente já entra mais especificamente no trabalho, na investigação. Esse é o primeiro passo, ir até a obra, né, atender a demanda. Chegando lá, como é preparado, né, essa análise, como é feita essa pesquisa, né, quais são os passos para analisar a obra? Então, Neide, a gente tem uma série de equipamentos portáteis, a gente não trabalha somente com uma técnica, porque a gente diz que a investigação de obras de arte ela é um quebra-cabeça. E cada técnica vai fornecer um tipo de resultado, e aí depois a gente junta essas peças para chegar a uma conclusão. Então, a gente hoje opera com 4 equipamentos que a gente faz uma análise das tintas, do verniz, de como o pintor preparou, né? Porque a obra de arte ela tem um processo de criação, ela tem uma camada de preparação, ela tem as tintas, as misturas. Então a gente investiga através desses equipamentos todos esses dados da composição química e também desse processo de criação para depois chegar à conclusão. Uma coisa importante dizer é que as técnicas que a gente utiliza nesses exames,
elas são técnicas que a gente chama de não destrutiva. O que isso significa? A gente não precisa tocar na obra de arte e nem retirar uma amostra para estar fazendo análise. E aí, nesse sentido, né, para quem está aqui acompanhando, né, o nosso boletim, entender um pouco mais desse processo, pode dar um exemplo, né, de como isso acontece no dia a dia, alguma ação já aí bem sucedida do trabalho do laboratório? Então, em relação à parceria que a gente tem com o Instituto de Criminalística, o primeiro caso que a gente trabalhou junto com os peritos da Polícia Civil envolveu obras de um pintor carioca muito famoso chamado Ivan Serpa. A gente foi chamado porque era um caso de falsificação, né, suspeita de falsificações de obras de arte em um leilão que houve online. E aí, como é que a gente faz essa investigação forense? A gente analisa as obras de arte suspeita e depois a gente precisa analisar também uma obra de arte autêntica do pintor para estar fazendo um comparativo dos resultados. E daí que vem a importância do laboratório ser móvel, porque essas obras de arte autênticas que a gente analisa, normalmente elas estão em museus. Então a gente leva todo o nosso equipamento, tanto para a base da Polícia Científica do Rio de Janeiro, quanto também para algum museu que tem essas obras de arte que a gente adota como padrão para estar fazendo o comparativo. E a partir de quando que começaram os estudos, a pesquisa a ser desenvolvida? Então, o Laboratório Móvel ele surgiu em 2019 a partir de uma parceria que nós tínhamos com o Instituto Brasileiro de Museus, que nós temos, né, com o Instituto Brasileiro de Museus. É importante falar que o Laboratório Móvel ele não atende somente o estado do Rio de Janeiro, mas ele é um projeto de abrangência nacional. A gente já viajou para diferentes estados, como Minas Gerais, Santa Catarina, São Paulo. E a partir dessa nossa experiência que a gente teve com o Instituto Brasileiro de Museus, a Polícia Científica do Rio de Janeiro ela ficou sabendo do nosso trabalho e ela se interessou pelo nosso trabalho devido a demandas, né, de obras de arte que estavam chegando para os peritos analisarem suspeitas de ações criminosas. Então, a gente vem trabalhando com os peritos do Carlos Éboli desde 2021 nessa implementação desse método de investigação forense de obras de arte no Rio de Janeiro. E aí também, né, para a gente também, para quem está acompanhando, você disse, né, que pode ser uma solicitação de museus, pode ser também para leilões, e aí a gente também fica pensando nos colecionadores de arte. E nesse processo, quanto tempo entre chegar para analisar uma obra e a emissão de um laudo sobre se ela é falsa ou não? Então, Neide, a gente está muito. Esse tempo ele está diretamente associado se a gente já tem uma experiência prévia ou não com a obra de arte. Então, se a gente já tem uma experiência com aquele pintor, né, propriamente dito, vai ser mais rápido porque a gente já vai ter os padrões na nossa biblioteca. A gente vem formando uma biblioteca com resultados de obras autênticas de alguns pintores, como a Tarsila do Amaral, o Ivan Serpa. Então, se a gente tem um caso suspeito, né, de uma obra de arte desses pintores, a gente consegue resolver isso aí em questão de um mês. A gente consegue fazer análise, produzir um laudo para chegar a algumas conclusões. E aí quando, Mas né... se não tiver... Desculpa, pode complementar. Se a gente não tiver esses padrões com um pintor totalmente diferente, a gente tem que fazer todo o trabalho de agregar essa biblioteca de análise de obras autênticas. E dá também uma ideia para a gente da equipe, né? Quando você fala, o nosso pessoal, que equipe é essa? Que profissionais, que pesquisadores, de que áreas do conhecimento? Então, a nossa equipe, assim, o trabalho de investigação de obras de arte, né? Ele é um trabalho multidisciplinar, ele precisa de pessoas tanto ligadas à área de arte, como, por exemplo, programadores, né? Como físicos, químicos, engenheiros. Então, a nossa equipe, hoje, ela tem... Eu que sou formado em física, eu tenho graduação em física, pós-graduação em física, eu fiz pós-doutorado ligado a essa área de ciência da conservação fora do país. A gente também tem um químico, tem um engenheiro, um programador, e a gente coopera muito com as equipes técnicas dos museus, né? Dessa parte de artes, né? Então, é um trabalho que envolve diferentes linhas de conhecimento. E também falando de parcerias, né? A gente falou aqui logo no início, né, da parceria com o Instituto Carlos Éboli, da Polícia Civil. Como é que tem sido essa parceria? Esse convite partiu deles, né, que ficou conhecendo aí o trabalho do laboratório. E como é que tem sido esse caminhar, essa parceria? Olha, tem sido fantástico, porque assim, nem eu imaginava
que poderia ter um resultado tão expressivo essa parceria entre uma instituição de ensino, né, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Hoje a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela é a única polícia científica do Brasil que tem um método de investigação forense de obras de arte, tem sido conhecido em nível nacional. Muitas polícias, né, de outros estados estão querendo conhecer o projeto para levar essa implementação para outros estados. E assim, existem profissionais muito competentes e com muita vontade de fazer isso acontecer dentro da Polícia Civil. Então, é importante também reforçar, né, que assim, os peritos da Polícia Civil abraçaram de fato essa ideia e tem sido muito recompensador, né, para a gente de uma instituição de pesquisa ver como um trabalho que a gente normalmente faz só em nível acadêmico, ele afeta toda a cadeia da sociedade. Porque, assim, os conhecimentos que a gente tem, né, de crimes envolvendo obra de arte é que a obra de arte é usada para lavagem de dinheiro, inclusive no tráfico de drogas. Então, é uma coisa assim, quando você imagina que um trabalho pode combater, por exemplo, outro tipo de crime, é algo muito prazeroso, né? Algo que traz uma alegria muito grande para a gente como pesquisador. Pois é, a ciência aí, ó, no nosso dia a dia, ajudando cada dia mais a sociedade, né? E nesse ponto também, você sempre, né, menciona, fala da questão da análise dos dados. Aí, né, a expectativa de criar um banco de dados com essas referências. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, Neide, a gente já vem trabalhando num projeto exatamente pensando nisso, porque como outras polícias de outros estados, inclusive também a federal, está interessado em implementar essa metodologia de investigação forense, a gente já tem um trabalho de análise de diversas obras autênticas de pintores brasileiros, e a gente começou com uma equipe agora de desenvolvimento de software, exatamente para fazer uma base de dados que a gente vai conseguir acessar essas informações. A gente já tem informações aí de muitas obras de arte, de 15 pintores brasileiros já que a gente são bastante aí envolvidos em ações criminosas, né? Então a ideia é que nos próximos anos essa base já esteja disponível para as polícias científicas do Brasil. E aí também, falando na questão de disponível, seria um banco de dados disponível apenas para as entidades, as instituições, no caso para o Instituto Carlos Éboli, aqui da Polícia Civil, ou também para a sociedade em geral, um banco de dados público? Como isso funcionaria? Então, é importante dizer que assim, obras de arte é um patrimônio brasileiro, de toda a sociedade. E as obras de arte elas são geridas, né, pelo Instituto Brasileiro de Museus. Quem gera as políticas de acesso a essas obras são os museus que estão guardando, né, o acervo dessas obras. Então a nossa ideia é desenvolver esse software com esses dados e dar para o IBRAM e para as polícias científicas para poderem fazer as políticas de acesso, porque a gente entende também que tem que haver uma restrição também dessas bases de dados, né? Que a gente não sabe a intenção de quem está querendo acessar essas informações. Sim, perfeito. E nesse processo todo, né, o que que você destaca, né? O que que te chama mais a atenção? Assim, como eu disse, eu sou muito suspeito porque é um tema que mexe até emocionalmente comigo, né? Eu venho trabalhando nisso já há 20 anos já, então é uma coisa que eu já venho desde a graduação desenvolvendo. Então, vários pontos me chamam a atenção. Uma coisa que me chama muita atenção nesse trabalho é a capacidade de mobilizar as pessoas que ele tem. Quando a gente chega no museu, quando a gente entra na polícia científica, assim, todo mundo se mobiliza, tem vontade de fazer acontecer. Parece que a obra de arte, ela cria esse impacto na pessoa, né? A gente atuou no caso da Operação Sol Poente, né, que envolveu obras da Tarsila do Amaral, e assim, foi incrível a mobilização, desde um delegado a um juiz, a pessoas envolvidas em fazer aquele trabalho acontecer e da celeridade. Então me chama muita atenção essa capacidade de mobilizar as pessoas no trabalho. Pois é, a gente, né, está aqui acompanhando esse tema que para a gente também aqui no Boletim é novo, né, pela primeira vez aí em mais de 300 edições, é a primeira vez que a gente traz assunto, né, da ciência, assim, e a área de perícia criminal. A gente fica, né, sempre ali pensando, né, o potencial da ciência, e você até mencionou de quanto é importante para a sociedade. E nesse sentido, né, para quem está acompanhando e se interessa pelo tema, já que o laboratório é pioneiro no país, como é que faz, né, para iniciar pesquisas, para de repente até desenvolver pesquisas e estudos com o laboratório? Então, nós estamos abertos a receber profissionais que tenham interesse. A gente
regularmente está fazendo cursos de capacitações para esses profissionais, já fizemos capacitações com profissionais da rede de museus municipais do Rio de Janeiro, estaduais, e agora, a pedidos, né, a gente está vendo que existe uma demanda, a gente está querendo agora implementar uma proposta de um curso de pós-graduação voltado para essa área. Então, assim, todos que desejarem podem nos procurar nas redes sociais, né? A gente tem um Instagram, Labmóvel Liscomp, você vai achar a gente lá. E aí você pode fazer contato, a gente já recebeu pesquisadores de outros estados que ficaram aqui com a gente, né, trabalhando um tempo, aprendendo o método, porque um dos nossos propósitos é difundir, de fato, essa área no Brasil. E o laboratório é o único no país a aplicar, né, essas técnicas exclusivamente nessa área. E aí você também contou já um pouco desse histórico, que vem trabalhando nisso desde a sua graduação, mas a gente sabe que não é uma ciência que ainda não está difundida aí pelo país. E aí eu te pergunto, o que te motivou, né, a buscar esse caminho? Então, eu sempre gostei de arte, né? Inclusive, assim, artes e história, né? Inclusive, durante a graduação, eu cogitei essa possibilidade de ir para essas áreas, mas logo depois eu entrei no ensino, logo depois eu entrei na graduação em física e vi a oportunidade de juntar coisas que eu sempre gostei ali. Então, isso é uma das coisas que me motivou a continuar nessa área. A outra, como já foi comentado, é a capacidade que esse trabalho tem de mobilizar as pessoas, sempre me chamou a atenção. E a possibilidade também de você atuar em diferentes campos, né, de pesquisa, né? Por exemplo, uma hora a gente está na física, outra hora a gente está na química, outra hora a gente está na arte, agora uma área de computação. Sempre tem um desafio diferente que vai agregar uma nova área de conhecimento e isso vai fazendo com que a gente não fique ali parado somente numa ilha de conhecimento, mas vai abrindo cada vez mais. É uma coisa muito interessante trabalhar assim. A gente sempre, né, acompanha, você certamente já acompanhou aí esses programas que ali trabalham com investigação policial e ciências, os CSIs da vida, né, trazendo aí essa movimentação, o poder, a investigação científica para desvendar crimes. E aí também a gente fica pensando, né, qual é o papel da ciência entre a ficção e a realidade que a gente está vendo aí hoje com essas análises e perícias criminais de obras de arte? Então, né, assim, a gente sempre tem a referência daquele programa CSI, quando a gente começou, né? A gente beira um pouco isso, porque assim, a gente utiliza tecnologias bem inovadoras hoje no laboratório móvel. É uma das tecnologias que a gente tem um scanner que ele consegue praticamente assim extrair o DNA da obra de arte, né? Então, isso é uma coisa assim bem inovadora assim em termos tecnológicos, né? Ver que uma polícia científica traz isso, né? Mas existem algumas coisas assim que são complicadas. A análise ela não vai dizer para você o pintor que está pintando aquela obra. Por isso a gente precisa fazer esse trabalho de levantar padrões de obras autênticas, né? A análise em si ela não vai responder para a gente, Tarsila do Amaral, 1927, não vai falar isso. A gente depois precisa fazer esse trabalho de interpretação. É isso. A gente já está caminhando aqui, né, para o finalzinho do nosso programa e agora, né, fica aí a reflexão, né? Quais são as expectativas de avanços do trabalho do laboratório, aonde as pesquisas, né, você como cientista, pesquisador, pretende chegar com essas investigações? Então, o nosso grande objetivo agora do Laboratório Móvel, ele já está consolidado. O nosso grande objetivo agora é difundir ele, consolidar ele em outros estados, principalmente na região nordeste do país, que é um campo que precisa de bastante estímulo para essa área. Então, a gente pretende agora fazer campanhas, né, de análise na região nordeste, difundir o método, e também em outras polícias científicas do Brasil, exatamente para criar essa rede de cooperação entre todas essas polícias cada vez mais proteger o patrimônio cultural brasileiro. É isso, a ciência também é a serviço aí da nossa segurança e proteção das nossas obras. Muito obrigada, viu? Gratidão por tanta informação aqui no Boletim. Eu que agradeço, Neide. Até a próxima. E você já sabe, fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. A gente se encontra por aqui sempre segunda, quarta e sexta, ao vivo, às 3 da tarde e depois às 7h30 da noite na TV. A gente se vê.